Senado aprova dividir recursos do leilão de petróleo com estados e municípios. Presidente Bolsonaro disse que vai vetar quase 20 pontos do projeto sobre abuso de autoridade. Em setembro, o governo lança a Semana do Brasil para estimular o consumo e a produção. Ex-governadores Antony e Rosinha Garotinho são presos no Rio de Janeiro. Furacão Dorian perde intensidade, mas ainda pode causar estragos na costa leste dos Estados Unidos. Israel enviará especialistas em catástrofes naturais para ajudar no combate aos incêndios na Amazônia. Arquitetos e paisagistas apostam nas plantas exóticas e ornamentais para ambientes modernos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro disse que deverá vetar pelo menos 20 pontos do projeto de lei sobre o abuso de autoridade, que foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 14 de agosto. Bolsonaro tem mais 2 dias, ou seja, até a próxima quinta-feira, para anunciar a sua decisão, se veta ou sanciona o projeto. Em caso de veto, o texto volta para análise do Congresso Nacional, que pode manter ou derrubar os vetos presidenciais. Quinta-feira. Esse é o prazo final para que o presidente Jair Bolsonaro termine de analisar o projeto de abuso de autoridade e decida se sanciona ou veta trechos do texto. Nesta terça-feira, na saída do Palácio do Alvorada, Bolsonaro sinalizou que pode retirar até 20 itens do projeto. O Moro propôs, se não me engano, 10 vetos, 9 eu já colhi, 1 estou discutindo. Agora, tem mais vetos ainda. Alguns. Deve ser mais de 9, não. Então, presidente? Deve chegar quase 20. Essa é a ideia. Mas tem artigo que tem que ser mantido, que é bom. Mas quase 20 vetos? Quase 20. O presidente não citou quais trechos serão vetados, mas fontes do Palácio do Planalto afirmam que ele já teria concordado em vetar a restrição ao uso de algemas e outros 3 pontos específicos do texto. Estão na lista também os trechos que tratam de prisão em desconformidade com a lei, de constrangimento a presos e o que pune criminalmente quem desrespeitar prerrogativas de advogados. Outros itens que estão em análise são a falta de identificação do agente público, perda do cargo por abuso de autoridade, obtenção de prova por meio ilícito, indução de flagrante, investigação sem causa fundamentada, negar acesso a processos a advogados, buscas em residências e prorrogações de prisões. No dia 15 de agosto, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que endurece punições a juízes, procuradores e policiais, o que provocou uma reação de parlamentares, entidades de classe e até do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que pressionaram Bolsonaro a vetar itens do texto. A medida está sendo vista como uma reação do mundo político à Lava Jato, pois dá margem para criminalizar condutas adotadas na operação. O presidente Jair Bolsonaro tem 3 opções: sancionar, vetar integralmente ou sancionar o projeto com alguns vetos. Independente da decisão, ele terá que equilibrar o que deseja o seu eleitorado, que é o combate à corrupção, mas sem desagradar os seus aliados no legislativo. Esse suspense do presidente tem gerado apreensão no Congresso, que já mandou um recado. Se a essência do projeto que foi aprovado lá não for mantida, os vetos presidenciais serão derrubados. Na segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou uma ação do Partido Novo que pedia a anulação da votação que aprovou o projeto que altera a lei de abuso de autoridade. Na decisão, o ministro afirmou que não se trata de uma questão que cabe ao Supremo interferir. Em agosto, os deputados do Novo ingressaram com mandado de segurança para que a Corte anulasse a votação que aprovou o projeto. Segundo eles, houve ilegalidade no processo, pois os parlamentares foram impedidos de fazerem votação nominal.
A matéria foi aprovada em votação simbólica, quando não há registro individual dos votos. E o governo segue mobilizado para combater as queimadas na Amazônia. Ministros participaram de uma nova reunião com governadores para debater a crise. O encontro aconteceu na sede do governo do Amazonas. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que vai propor ao presidente Jair Bolsonaro a prorrogação da presença das Forças Armadas na região por pelo menos mais um mês. O trabalho das Forças Armadas na Amazônia é intenso. Foi a primeira mobilização da tropa na história para combater incêndios florestais. Uma resposta rápida do governo para resolver o problema. Foram quase 31 mil focos de queimadas registrados na Amazônia no mês de agosto, de acordo com o sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Pará foi o estado com mais queimadas registradas, com 10 mil focos. A mobilização do governo federal acontece em toda a região. Tropas do Exército chegaram a Apuí, no Amazonas. Soldados viajaram em caminhões para a cidade, para reforçar as operações e também promover palestras para conscientizar a população local sobre as queimadas. Meios de pessoal, viaturas e aeronaves estarão presentes aqui no Apuí para dar continuidade às ações e incrementar a proteção ambiental na região. Patrulhamentos terrestres e aéreos serão intensificados, conscientização e palestras nas escolas. As tropas que combaterão o incêndio estarão sendo reforçadas. Diante dessa situação, o presidente Jair Bolsonaro determinou o envio de uma comitiva de ministros para debater a situação com os governadores dos estados atingidos. O segundo encontro aconteceu nesta terça-feira, na sede do governo do Amazonas. Na pauta, além dos incêndios, também esteve a regularização fundiária, o zoneamento econômico e o desenvolvimento da economia verde. Os temas foram tratados como essenciais para um bom planejamento de políticas para a região. Além disso, os governadores também pediram o monitoramento permanente dos focos de incêndios. Os ministros destacaram que o governo federal vai analisar todas as propostas e apresentar um plano para a Amazônia brasileira em até 10 dias. Vamos levar ao governo federal para dentro, talvez, pouco mais de 10 dias, nós possamos fazer uma nova reunião, já apresentando um plano estruturado e estruturante para que a Amazônia brasileira consiga fazer aquilo que o presidente Bolsonaro sempre defendeu e continua defendendo, que é fazer com que a produção e a preservação possam andar, governador, de mãos dadas, ombro a ombro, fazendo com que a gente preserve esse grande patrimônio que o Brasil tem, mas, por outro lado, os 23 milhões de mulheres e homens da Amazônia têm boas condições de vida, capacidade de se desenvolver produtivamente e a gente possa garantir que a vida no presente seja boa e que no futuro ela possa ainda ser melhor para essa área tão importante do nosso país. É preciso entender que essa é uma situação pontual, resultado de uma série histórica e que se repete ano a ano. E o que nós estamos discutindo, sobretudo aqui, é que ações serão tomadas para evitar que aconteça o desmatamento ilegal. Daí a necessidade de resolver alguns problemas que se arrastam há muito tempo. O ministro-chefe da Casa Civil também destacou que vai pedir ao presidente Bolsonaro para prorrogar a presença das Forças Armadas na região por pelo menos mais um mês. Olhamos para o extraordinário trabalho coordenado pelo Ministério da Defesa e uma das propostas que vamos levar da reunião com os 9 governadores é para que a GLO não se encerre no dia 24 de setembro, que ela continue o seu trabalho pelo menos por mais um mês, até o mês de outubro. Por quê? Porque fizemos o primeiro enfrentamento pontual nas áreas onde tivemos incêndios, mas é muito importante que se combata muito das causas desses incêndios, que estão ligados à questão do desmatamento ilegal, estão ligados ao garimpo ilegal, e é muito importante que esta ação de suporte das Forças Armadas com as forças estaduais
sejam dadas às agências, como é o caso do IBAMA e ICMBio, que tem um trabalho muito importante para fazer nesta luta de transformar a Amazônia brasileira e manter a Amazônia brasileira como a floresta mais preservada do mundo. A floresta brasileira não está em chama, não. Tem focos isolados. Tá? O que está em chamas nesse momento é nosso amor pela Amazônia e pelo Brasil. E tem mais ações. O governo israelense comunicou hoje que vai enviar uma delegação de especialistas em catástrofes naturais para ajudar o Brasil nos incêndios que devastam a Amazônia. As informações foram divulgadas pelo Ministério Israelense das Relações Exteriores. Entre os profissionais estão bombeiros e especialistas em resgate que devem partir na noite dessa terça-feira para o Brasil com o objetivo de colaborar com as autoridades locais. Apesar de aceitar a ajuda de Israel, o presidente Jair Bolsonaro rejeitou a colaboração de 20 milhões de dólares desbloqueada pelos países membros do G7 para lutar contra chamas na Amazônia. Autoridades israelenses já haviam oferecido, na semana passada, o envio de 100 toneladas de material de combate a incêndios. As relações entre Brasil e Israel se fortaleceram desde a eleição de Bolsonaro, um aliado próximo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E o Senado aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que prevê a divisão de recursos de leilões de petróleo para estados e municípios. Pelo texto, os recursos serão distribuídos a todos os estados. Só o Rio de Janeiro receberá mais de 2 bilhões de reais. O texto prevê o repasse de 15% dos recursos para estados e mais 15% para municípios. A PEC define que os recursos da União que venham dos leilões devem ser usados em investimentos, fundos previdenciários e pagamento da folha. O governo estima que a área leiloada pode render mais de 6 bilhões de barris. Por isso, fará um mega leilão marcado para novembro, que pode arrecadar 106 bilhões de reais aos cofres públicos. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, mostra que quase metade dos internautas do Brasil foi vítima de algum tipo de golpe financeiro nos últimos 12 meses. Segundo o SPC, as vítimas tiveram um cartão de crédito clonado, roubos de dados pessoais ou compraram um produto e não receberam. Aplicativos como o Face App, aquele que envelhece as pessoas, trazem risco para a segurança digital. Mas uma lei que entrará em vigor no ano que vem visa proteger o internauta. Um aplicativo que faz o rosto da pessoa ficar envelhecido. Esse é o Face App, que viralizou numa velocidade tão grande que em pouco tempo ultrapassou a marca de mais de 50 milhões de downloads no mundo inteiro. O que quase ninguém percebeu é que em seus termos de uso, o Face App permite o compartilhamento de dados dos usuários com outras empresas e até com governos de outros países. A verdade é que ao baixar um aplicativo, quase ninguém presta atenção nas políticas de privacidade. Quando vocês baixam um aplicativo no celular, vocês costumam olhar aquela política de uso, o termo de adesão, para ver se ele vai acessar os seus dados? Não. Você se preocupa com isso? Às vezes. Não, só aperto concordo. Não. Você concorda? Já até me perguntou disso, mas eu nunca olho, nunca, nenhum. Se eu falar que eu olho, é mentira. Por essa divulgação de informações, o Procon de São Paulo multou o Google e a Apple, responsáveis pela distribuição do aplicativo no Brasil. O Google foi multado em 10 milhões de reais e a Apple em mais de 7 milhões. De acordo com o Procon, as empresas de tecnologia desrespeitaram o Código de Defesa do Consumidor. Uma das práticas considerada abusiva foi de disponibilizar os termos de política e privacidade apenas em inglês e não em português. Ainda que estivesse em português, como agora está, seria irregular. Em casos como esse, o Código do Consumidor exige que se coloque um aviso ostensivo, para que todo mundo que for clicar saiba o que está fazendo. Em agosto do ano que vem, entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei estabelece regras de como as empresas devem lidar com os dados dos usuários. As empresas poderão sofrer punições graves, que incluem multas pesadas e que podem chegar a 50 milhões de reais.
a Lei Geral de Proteção de Dados entrará em vigor e traz exatamente esta segurança para os usuários, que ao disponibilizarem os seus dados, deverão saber para que estão sendo disponibilizados, para quem será vendido ou encaminhado. E todo cuidado é pouco, afinal, fazer um download de um aplicativo é fácil e rápido, mas toda essa facilidade pode trazer consequências para a vida toda. Se seus dados caírem em mãos erradas, informações como dados financeiros, contatos pessoais, documentos e fotos podem ser usados por criminosos virtuais. E como se proteger? É só escutar as dicas do especialista. Pesquisar sobre o aplicativo pode ser um bom jeito de ter esta primeira segurança ao utilizar o aplicativo. Mas a orientação principal é ler os termos de uso. Não devemos aceitar nenhum termo de uso sem lê-lo. E veja a seguir, o presidente da República pede proibição de ideologia de gêneros nas escolas. E ainda o Ministério Público prende os ex-governadores do Rio, Antony Garotinho e Rosinha Matheus. O Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu hoje os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Matheus. O casal e mais 3 pessoas são suspeitos de participar de um esquema de superfaturamento em contratos com a Odebrecht na construção de casas populares em Campos de Goytacazes, entre 2009 e 2016. Agora, com a prisão dos dois, o estado do Rio de Janeiro tem 4 ex-governadores atrás das grades. Além de Antony Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. O casal foi preso em casa, na capital fluminense. Antony Garotinho e a esposa Rosinha Matheus, além de outras 3 pessoas, são suspeitos de participar de um esquema de superfaturamento em contratos firmados entre a Prefeitura de Campos de Goytacazes e a construtora Odebrecht durante o mandato de Rosinha como prefeita, entre 2009 e 2016. Conforme a perícia, ficou demonstrado que, muito embora o custo tenha sido considerado bastante alto, inclusive objeto de superfaturamento, a qualidade não se comprovou boa diante das condições em que essas casas se encontram atualmente no município de Campos. A ação é baseada na delação premiada de 2 ex-executivos da Odebrecht, que apontaram irregularidades nos contratos. O ex-executivo da empreiteira, Benedito Barbosa da Silva Júnior, afirmou que a empresa foi favorecida nas licitações, avaliadas em R$1 bilhão para a construção de cerca de 10 mil moradias populares. Fiz uma doação para a campanha da doutora Rosinha de R$1 milhão, que foi feito de forma via Caixa 2 do sistema de operações estruturadas da Odebrecht, pagos diretamente às pessoas de casa do Dr. Garotinho. Já o outro ex-executivo, Leandro Andrade Azevedo, disse que houve um acerto na licitação do programa Morar Feliz. E de fato aconteceu isso, a licitação, nós estudamos, fomos participar com essa expertise, ela ia ter um vencedor único, ia ser a Odebrecht. De acordo com o Ministério Público, as investigações mostram que as licitações para a construção das moradias foram direcionadas para que a Odebrecht saísse vencedora. Segundo o MP, os ex-governadores eram favorecidos por pagamento em espécie de quantias vindas do superfaturamento dos contratos. Além disso, segundo o Ministério Público, foi identificado o superfaturamento de R$62 milhões em mais contratos com a construtora. A operação foi autorizada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Campos de Goytacazes. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas ligadas ao casal. O juiz determinou ainda a realização de buscas no endereço da empresa Construção, subcontratada da Odebrecht, para a realização de uma parte da obra no valor de mais de R$140 milhões. Essa não foi a primeira vez que o ex-governador Antony Garotinho foi preso. A Operação Check-in prendeu o ex-governador 2 vezes. Na primeira, Garotinho passou mal e foi transferido em uma ambulância de um hospital para o presídio de Bangu. Rosinha Matheus e Antony Garotinho foram presos também em 2017 na Operação Caixa d'Água, acusados de arrecadação ilegal de dinheiro de campanha eleitoral. Garotinho ficou preso em Benfica. Na época, ele afirmou que foi agredido na cela, o que não foi comprovado.
Em nota, a defesa de Antony Rosinha Garotinho negou as acusações e disse que a prisão é absolutamente ilegal e infundada. Os advogados informaram que vão recorrer da decisão. Também em nota, a Odebrecht informou que tem colaborado permanente e de forma eficaz com as autoridades para esclarecer fatos do passado. A equipe do Jornal das 22 tentou contato com o Partido Patriota e não foi atendida. Os demais citados nessa reportagem não se manifestaram até o momento. O presidente Jair Bolsonaro diz que vai proibir a ideologia de gênero nas escolas. Você lembra bem, Regiane, uma das bandeiras principais da campanha eleitoral do candidato Bolsonaro há um ano. E fez a diferença nas redes sociais, na televisão e diferença no voto. Ele agora anunciou que pediu ao Ministério da Educação que crie um projeto de lei para que o assunto seja proibido no ensino fundamental de todo o país. Pois é, Jaqueto, também hoje o governador aqui de São Paulo, João Dória, mandou recolher das escolas estaduais materiais didáticos destinados a alunos do 8º ano, que tinham em suas páginas a discussão sobre a ideologia de gênero. Estas são algumas das páginas de uma apostila de ciências que trata da diversidade sexual, explicando as diferenças sobre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual e que foram recolhidas das escolas estaduais. A apostila é destinada a alunos do 8º ano que têm entre 13 e 14 anos. Dória disse que não viu a cartilha pessoalmente e que foi informado pela imprensa sobre o conteúdo. Imediatamente, o governador ligou para o secretário de Educação, Rocieli Soares, que não aprovou o material didático. Eu, hoje pela manhã, fui informado sobre a existência desse material, dessa cartilha. De imediato, eu estava já na região de São José do Rio Preto, entrei em contato com o nosso secretário de Educação, Rocieli Soares, que se surpreendeu também com o fato, isso foi bem cedo. Pedi a ele que verificasse de imediato se havia procedência nesta informação. Ele me retornou muito rapidamente dizendo que sim, e eu determinei que fossem recolhidas todas as apostilas e verificado, apurasse quem autorizou a produção de um material dessa natureza e quem autorizou a distribuição que começou a ser feita, não foi concluída, mas começou a ser feita. O nosso governo não faz ideologia de gênero e entende que este é um tema que não deve ser um tema para o ensino fundamental, e a nossa posição é muito clara desde o início do nosso governo. Aliás, é a posição também do secretário Rocieli Soares. Então, o erro inaceitável é a apologia da ideologia de gênero. Não é razoável que crianças e adolescentes tenham esse tipo de orientação na escola. Esta é uma posição do nosso governo. No início da manhã, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em seu perfil no Twitter que determinou a proibição da abordagem do tema nas escolas de ensino fundamental, visando o princípio da proteção integral da criança previsto na Constituição. Bolsonaro fez o seguinte post: o AGU se manifesta sobre quem compete legislar sobre ideologia de gênero, sendo competência federal. Determinei ao Ministério da Educação, visando o princípio da proteção integral da criança previsto na Constituição, preparar PL que proíba ideologia de gênero no ensino fundamental. O presidente Jair Bolsonaro já se manifestou diversas vezes sobre o assunto. As duas últimas ocorreram no mês passado. Durante uma visita ao Piauí, Bolsonaro fez o seguinte discurso: o Estado é laico, mas nós aqui somos cristãos e acreditamos em Deus. Acabou a história de bagunçarem com a família brasileira. A família brasileira é sagrada. Nas escolas, cada vez menos, estamos vendo aquele lixo, aquela coisa do capeta chamada ideologia de gênero. Ideologia de gênero é a ponta da praia. Nós vamos mudar esse Brasil. A outra manifestação sobre o tema foi durante a Marcha para Jesus. Não existe essa conversinha de ideologia de gênero. Isso é coisa do capeta. O furacão Dorian atingiu diretamente mais de 60 mil pessoas nas Bahamas. A população está sem comida e a situação chamou a atenção da ONU. Mesmo numa intensidade menor,
ele segue avançando para os Estados Unidos, onde autoridades da costa leste do país estão numa força-tarefa para retirar os moradores. Na Geórgia, os moradores da cidade de Savannah se aglomeravam mais cedo dentro e fora do centro cívico, enquanto autoridades locais organizavam um esforço de evacuação obrigatório. A oficial de informação pública da polícia do condado de Chatham, Beth Nolan, disse que a saída dos moradores para um local seguro é obrigatória. Ela informou ainda que foi elaborado um plano de evacuação até mesmo para retirar os moradores que não têm transportes. Ônibus estão sendo usados na retirada da população. Além da Geórgia, Dorian pode atingir a Flórida ainda hoje e as Carolinas do Sul e do Norte no decorrer da semana. Mais de 1.000 voos já foram cancelados nos Estados Unidos por causa do furacão e mais de 1 milhão de pessoas foram ordenadas a evacuar. O alerta da ONU confirma os estragos deixados pelo furacão Dorian nas Bahamas. Hoje, a Organização das Nações Unidas disse que mais de 61 mil pessoas estão precisando de ajuda alimentar no arquipélago. O porta-voz do Programa Mundial de Alimentos chegou a informar que só nas Ilhas de Ábaco, um dos pontos mais atingidos, falta comida para mais de 14 mil moradores. O furacão chegou às Bahamas no domingo com ventos de quase 300 km por hora, já sendo considerado o segundo maior da história do Atlântico. Autoridades locais confirmaram a morte de 5 pessoas e pelo menos mais 20 ficaram feridas. A Organização Mundial de Saúde também chegou a demonstrar preocupação com a situação das Bahamas e já informou que está preparada para enviar as brigadas médicas de urgência para o local. Depois da passagem do furacão pelas Bahamas, a expectativa é que ele siga para a costa leste dos Estados Unidos. De acordo com o Centro Nacional de Furacões, Dorian perdeu intensidade, foi reclassificado para uma categoria 2, mas ainda assim há preocupação das autoridades. E veja a seguir, a Polícia Federal descobre fraude no financiamento estudantil. E ainda, fizeram churrasco com a carne da baleia que morreu encalhada em Salvador. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que investiga um grande esquema de fraudes na concessão do financiamento estudantil do governo federal, o FIES. A operação investiga também a comercialização de vagas e transferências de alunos do exterior, principalmente do Paraguai e da Bolívia, para o curso de medicina em Fernandópolis, no interior de São Paulo. O dono da universidade e o filho dele foram presos. A Operação Vagatomia teve a participação de 250 policiais federais que cumpriram 77 mandados expedidos pela Justiça Federal de Jales, no interior paulista. A operação foi realizada nos estados de São Paulo e Mato Grosso. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados na ordem de 250 milhões de reais. De acordo com as investigações, os empresários teriam investido recursos obtidos com as fraudes em imóveis no Brasil e no exterior, além da compra de aeronaves e dezenas de veículos de luxo. No início do ano, a Polícia Federal recebeu informações que relatavam crimes e irregularidades que estariam ocorrendo no campus de um curso de medicina, em Fernandópolis, no interior paulista. As vagas financiadas pelo FIES, principalmente para o curso de medicina, eram negociadas por até R$120 mil por aluno. De acordo com a PF, nos últimos 5 anos, aproximadamente R$500 milhões do FIES e ProUni foram concedidos de forma fraudulenta. Cursos relacionados ao exame Revalida e transferências do exterior para cursos de medicina no Brasil também estão sob investigação. A Polícia Federal apurou que o líder da organização criminosa é o próprio dono da universidade, que também ocupa o cargo de reitor. O empresário de 63 anos e o filho dele foram presos hoje em São Paulo. A assessoria da Universidade Brasil informou que está ciente da operação da Polícia Federal e que, por enquanto, não vai se pronunciar sobre o assunto. O presidente Bolsonaro lançou hoje um projeto para estimular a economia do país. Batizado de A Semana do Brasil,
terá participação de 300 empresas. A ideia é criar uma nova data no calendário de descontos do varejo brasileiro. A iniciativa, que começa já nesta sexta-feira, promete trazer remarcações de até 80% em vários produtos. Os maiores grupos empresariais do país aderiram ao projeto. Serão milhares de pontos de vendas com descontos especiais durante os dias 6 a 15 de setembro. O objetivo é estimular o varejo, já que o mês tende a ser mais fraco no consumo pela ausência de datas comemorativas. A Semana do Brasil deve acontecer todos os anos durante as comemorações da independência. E nesta primeira edição, o setor hoteleiro também vai apresentar preços especiais para incentivar o turismo. Na cerimônia, no Palácio do Planalto, os Correios também lançaram um selo especial para celebrar a iniciativa. Segundo o Palácio do Planalto, o movimento vai unir o poder público e a iniciativa privada para fomentar o sentimento de patriotismo da população e gerar oportunidades para quem produz e para quem consome. A inspiração do programa veio das ações feitas no dia 4 de julho nos Estados Unidos, como parte das comemorações da independência daquele país. Os empresários abraçaram, demonstrando uma confiança, os meios de comunicação que aqui estão, dando uma prova inequívoca que, por mais que tentem lançar dúvidas sobre o sucesso do governo Bolsonaro, ele é uma realidade. Queiram ou não queiram, o Brasil está avançando sob a condução do nosso presidente Bolsonaro, e temos certeza que nós vamos entregar para o país um Brasil mais próspero e mais feliz. E vamos celebrar os nossos valores: patriotismo, sentimento de pátria, cor verde e amarela. A nossa cor, desde criança na escola pública, nunca me lembro de estar usando no uniforme de colégio público cor vermelha. Sempre usei a cor verde e amarela, que é a cor do nosso Brasil. Um país riquíssimo, que tem tudo para dar certo, depende apenas de cada um de nós. Eu sozinho não posso fazer nada, mas nós juntos faremos muito. O Brasil vai sair dessa. Nós juntos vamos fazer o Brasil diferente. Vamos lá na frente, apesar do orçamento bastante complicado. Vamos sim, se Deus quiser, dar a volta por cima e entrarmos no seleto grupo de primeiro mundo que o Brasil merece pela sua potencialidade e pelo povo maravilhoso que tem. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta terça-feira. A moeda norte-americana caiu 0,09% e encerrou o dia cotado a R$ 4,18 na venda. Voltamos com o esporte para falar de um atleta norte-americano que foi liberado para voltar a competir. E a Maria Alice Dias já está de volta e tem as novidades sobre isso. Maria. É isso mesmo, Regiane Jaqueto. O velocista Christian Coleman foi liberado pela agência antidoping dos Estados Unidos para disputar o Mundial de Atletismo deste mês e também os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. O norte-americano, apelidado de Novo Bolt, deixou de aparecer em 3 testes antidoping em 12 meses. E a agência antidoping dos Estados Unidos havia aberto uma ação contra o atleta. Mas a ação foi retirada e Christian Coleman está liberado para disputar tanto o Mundial quanto as Olimpíadas. O velocista ficou com a prata nos 100 metros rasos no Mundial em Londres há 2 anos, que já deu positivo para doping e se tornou o 7º homem mais rápido da história, com um tempo de 9 segundos e 79 centésimos. Com isso, aparece como favorito ao título no próximo Mundial no Catar, em setembro, e também na Olimpíada de Tóquio, no próximo ano. Pela 8ª rodada do Campeonato Russo, o lateral esquerdo do time do Rostov evitou o empate da equipe de uma maneira inusitada. Vamos conferir. O Rostov visitou o Lokomotiv Moscou e estava ganhando a partida de 2-1. Até que nos acréscimos do segundo tempo, após bola lançada na área, o atacante do time da casa ganhou a dividida com o goleiro. Quando a bola estava entrando, o lateral esquerdo Chernov conseguiu evitar o gol. No rebote, o atacante Dordevich dominou praticamente com o gol aberto e chutou. Mas Chernov deu um salto incrível e evitou que a bola entrasse.
Com essa defesa, o lateral esquerdo conseguiu garantir a vitória do Rostov, que subiu para a 3ª colocação do campeonato russo. O Paris Saint-Germain anunciou na segunda-feira a contratação de Keylor Navas, que estava no Real Madrid, e de Mauro Icardi, pouco antes do fechamento da janela de transferências. O clube francês postou um vídeo no perfil oficial no Twitter para confirmar a chegada de Keylor Navas. No novo clube, o goleiro vai vestir a camisa número 1. O Paris Saint-Germain busca um nome de peso para o gol, desde que Gianluigi Buffon não renovou o contrato e decidiu deixar o time. O Paris Saint-Germain anunciou também o argentino Mauro Icardi como reforço. O clube francês postou um vídeo que permite ao internauta completar o rosto do argentino, que foi emprestado pela Inter de Milão até 30 de junho de 2020, com opção de compra. No site oficial do PSG, o atacante disse: "Eu quero agradecer ao Paris Saint-Germain pela confiança que mostraram em mim. Eu vou dar tudo para ajudar o meu novo time a chegar o mais longe possível em todas as competições." A FIFA divulgou hoje o logo da próxima Copa do Mundo, que será no Catar em 2022. O Mundial acontecerá pela primeira vez no Oriente Médio e terão 32 seleções. O torneio vai contar com algumas mudanças. Uma delas é a data dos jogos. Geralmente eles ocorrem em junho e julho. Nessa edição será em novembro e dezembro, já que o verão no Catar é muito forte. Segundo a explicação da FIFA, o logo significa a visão de um evento que vai conectar o mundo inteiro, além de apresentar elementos marcantes da cultura árabe e alusão ao jogo bonito. As curvas fazem alusão às ondulações das dunas presentes nos desertos da região. A outra forma presente é a do número 8, uma referência aos 8 estádios que vão sediar todos os jogos da competição. Além desses significados, a forma central se inspira em uma pashmina, tecido usado nas regiões árabes e no Golfo durante o inverno, período climático na data dos jogos. E são esses os destaques do esporte desta terça-feira. Regiane, Jaqueto, uma boa noite para vocês e até amanhã. Boa noite, Maria. Até amanhã. Obrigado, Maria Alice. Boa noite. Até amanhã. O governo anunciou que errou nos cálculos do fundo eleitoral de 2020. Com isso, os partidos vão deixar de ganhar mais de 600 milhões de reais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê a destinação de 2 bilhões e 500 milhões de reais para os partidos que vão participar das eleições no ano que vem. O valor foi questionado e o Ministério da Economia anunciou que ele será revisto e vai cair para a casa de 1 bilhão 870 milhões de reais. Em nota, a pasta disse que cometeu um erro na estimativa e a situação poderia ser pior para os cofres públicos. Inicialmente, parte dos parlamentares queria 3,7 bilhões do orçamento da União para o financiamento das campanhas. A proposta, porém, foi muito criticada. O orçamento federal está apertado por causa da grave crise fiscal que o país enfrenta. Segundo a estimativa do LDO, o governo vai ter o menor valor para investimentos em 13 anos. Por isso, a ordem do presidente Jair Bolsonaro é apertar os cintos e cortar os gastos. E as doenças cardiovasculares seguem como a principal causa de mortalidade entre os adultos em idade média no mundo. Mas nos países ricos, o posto é ocupado pelo câncer. A estatística foi publicada na revista médica The Lancet nesta terça-feira, a partir de 2 estudos. De maneira geral, as doenças cardiovasculares seguem como a maior vilã entre os adultos, representando 40% das mortes em 2017, seguidas pelo câncer com 26% dos falecimentos. Só que, de acordo com 2 estudos publicados pela revista médica The Lancet, a estimativa é diferente entre as nações consideradas ricas, onde o câncer mata mais do que as doenças cardíacas. Os estudos acompanharam mais de 160 mil adultos em países de alta, média e baixa renda ao longo de uma década. No total, 70% dos casos de doenças cardíacas no mundo se devem a fatores alteráveis de risco, como os metabólicos, colesterol elevado, obesidade e diabetes. Nos países em desenvolvimento,
Os cientistas destacam ainda o papel da poluição do ar, da alimentação e dos reduzidos níveis de educação. Apesar de mostrar uma tendência, o alcance dos resultados é considerado limitado, já que envolvem apenas 21 países, dos quais somente 4 são considerados ricos: Canadá, Arábia Saudita, Suécia e Emirados Árabes Unidos. A preocupação em manter o verde do nosso dia a dia tem sido intensificada nas cidades, principalmente por projetos de arquitetura sustentáveis. Jaqueta, e as plantas não fazem mais parte só dos jardins, elas estão por todas as partes das nossas residências. Uma oportunidade para produtores rurais de plantas nativas, exóticas e ornamentais. Esta é uma das mais tradicionais mostras de arquitetura e paisagismo do Brasil. Aqui são apresentados ambientes modernos e funcionais, pensados para o conforto do morador. Cores, móveis, todos os detalhes são importantes. Em busca da sustentabilidade e do bem-estar, o verde tem feito cada vez mais parte dos projetos de arquitetos e paisagistas. Eles acreditam que é um resgate dos valores de um tempo atrás. O espaço idealizado pela Andréa tem como foco os jardins e praças de antigamente, um ponto de encontro. Ela utilizou elementos naturais como plantas, bancos de madeira e água para destacar o ambiente. Fazer realmente esse resgate dentro do projeto, apontando e acentuando uma tendência que já tem acontecido, que é essa questão de uma retomada de valores, onde as pessoas estão buscando estar mais próximo ao verde, estar mais próximo à natureza. Já neste local, essas oliveiras representam árvores antigas, que são inseridas no projeto e não mais retiradas. O paisagismo de acordo com o que já está no lugar. É valorização total mesmo daquela espécie já no local. O paisagista destaca que não existe mais desculpa para colocar o verde na residência. Nem terra é necessário com as hortas verticais e a aplicação pode ser feita além do jardim. Hoje em dia nós temos esses sistemas de paredes verdes, né? São paredes verdes, tetos verdes. Nós podemos ter uma horta na vertical dentro de um pequeno apartamento, né? Numa varanda que tome sol, tudo tal. Os cuidados é o sol e pôr plantas certas nos lugares certos, né? O trabalho desenvolvido na mostra depende do cultivo de agricultores de plantas exóticas, nativas e ornamentais. Tudo isso significa oportunidade nas cidades para os produtores rurais. A demanda tem crescido sim, eu acho que é uma oportunidade para o produtor olhar com bons olhos para a questão da produção de ornamentais, nativas, flores, etc. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Boa noite, fique na paz.